Graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Diga glória a Deus, aleluia. Queridos, é uma noite muito especial e nós estamos muito felizes com a presença de cada um dos irmãos, irmãs, os convidados. E eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor por mais um ano, né? São 15 anos de ministério. Nós estamos aqui na peleja e louvando ao Senhor por cada dia, por cada semente que foi lançada. Ao certo, nós não sabemos quantas pessoas que já passaram por esse ministério, mas a semente tem sido plantada nesses 15 anos. E muitas vidas, famílias reestruturadas, restauradas, saradas, tudo isso para o louvor da glória do Senhor. 15 anos não são 15 dias, né? E a gente quer agradecer a Deus por cada fruto, por cada vida, por cada pessoa que foi tocada por esse ministério. Com certeza, se todos que já passaram por esse ministério estivessem, não caberia neste lugar. A quantidade de vidas que já foram tocadas, restauradas e transformadas. E eu só quero agradecer ao Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Querido, eu queria deixar uma palavra de meditação que está no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículo 3 em diante. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Quem achou, diz amém. Louvado seja Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somente até aí. Feche seus olhos. Eleve seu pensamento agora até a sala do trono. Pai, nós estamos aqui e te rendemos graças, meu Deus. Te bendizemos, te adoramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Passa o teu sangue sobre as nossas vidas. Repreenda todo o mal, meu Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor. Que o teu Santo Espírito venha, Deus, ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite, de uma forma especial. Sabemos que nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu tudo, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Muito obrigado, Senhor. Sem Ti nós não estaríamos aqui, nesses 15 anos. Sem a Tua presença nós não conseguiríamos. Sem a ajuda dos irmãos nós não conseguiríamos. Tudo é para Ti. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, no mais íntimo dos nossos pensamentos. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Querido, o apóstolo Paulo, ele nos deixa esse versículo, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. Nós sabemos que a obra de Deus, ela não é feita com a força do nosso braço. A obra do Senhor, ela não é feita com a nossa inteligência, mas é feita, sabe de quê? De sacrifícios. A obra de Deus é feita de renúncias, de dedicação, de busca. E nessa noite,
O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher e renovar a nossa vida, para que a gente continue, porque fiel é o que prometeu, fiel é aquele que disse que ia completar a obra. Talvez você está aqui nessa noite, você possa pensar assim, mas a minha vida talvez não tenha sentido. O verdadeiro sentido da nossa vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a gente o busca de todo o nosso coração, a gente acha. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Nesses 15 anos, querido, nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades. Mas se o Senhor não tivesse segurado nas nossas mãos, se Ele não tivesse propósito, com certeza nós não estaríamos mais aqui. Muitas igrejas estão de portas abertas, é verdade isso. Igrejas grandes, suntuosas, cheias de recursos, mas Jesus, Ele sempre manteve a sua simplicidade. É isso que nós mantemos aqui, a simplicidade do Evangelho. Ninguém aparece mais do que Jesus, ninguém é mais do que Jesus, todos somos iguais diante dEle, e a nossa função é ser vaso de barro, porque a excelência do poder está em sermos vasos de barro. 2 Coríntios 4 nos diz que a excelência do poder está em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então, nós buscamos sempre, através do exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazer a mensagem da cruz, e saber que ainda existe uma cruz. A nossa responsabilidade nesses dias é exatamente continuar pregando sobre a cruz, porque não se prega mais, raramente se prega sobre cruz, raramente se prega sobre pecado, sobre abandonar pecado, sobre viver uma vida de santidade. Nós não mudamos o nosso discurso, porque a Bíblia não mudou, e muitas vezes isso incomoda. No entanto, querido, Jesus nos deixa a sua palavra, dizendo que caminho é estreito que leva à salvação, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. É muito fácil se perder, é muito fácil você entrar pela porta larga, mas quando a gente pega a nossa cruz, diz a Bíblia assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo nos dias de hoje tem sido tão difícil, porque as pessoas querem ser cada vez mais o eu, as pessoas querem ser cada vez mais cheias de si, e a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. A minha luta não é contra o ser humano, a minha luta não é contra nada disso, a minha luta é nos campos espirituais, onde muitas vidas estão amarradas, onde muitas vidas estão escravizadas, e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor de pé, mesmo muitas vezes quando os nossos joelhos estavam cansados, como diz as Escrituras, de joelhos cansados, mãos calejadas, mas aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. E eu falo para você e confesso a todos de coração, que muitas vezes a gente pensou em recuar, muitas vezes nesses 15 anos a gente pensou em desistir, mas sempre, né, o Espírito Santo nos fortalecia e tem nos fortalecido cada dia mais. E nós sabemos que essa obra não é minha, essa obra é do Senhor, porque a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós sabemos que quando Samuel, né, ele ergueu uma pedra e chamou de Ebenezer, aquela pedra ali que ele disse Ebenezer, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós levantamos um altar para dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou, tem nos sustentado ao Senhor. Cada culto, cada alma, cada vida alcançada, cada criança que foi ensinada e tem sido ensinada nesses 15 anos, vai valer a pena. Como diz a canção,
valeu a pena esperar, valeu a pena confiar no Senhor. Então, muitas vezes os nossos olhos humanos não contemplam isso, porque nós somos muito limitados. E as lutas ministeriais muitas vezes nos abatem, tenta nos paralisar, tenta nos sufocar. Mas o Senhor tem sido fiel no percurso, no caminho, e Ele continua sendo fiel, aleluias. Muitas lutas, muitas dificuldades, porque a obra de Deus, ela nunca é isenta de desafios, mas sempre marcada por provisão e cuidado. Louvado seja Deus, aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23, porque fiel é o que prometeu. Então, se você está aqui e você tem sido edificado através desse ministério, você tem sido alimentado, saiba que fiel é o que prometeu. Olha a sua vida quando você começou a caminhada, e olha agora como que você está. Você está vivendo dias que outro dia você estava pedindo, orando, desejando viver os dias que você está vivendo hoje. Seja grato a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque Deus, Ele nunca vai abandonar projetos pela metade. Nós podemos abandonar, mas Deus não. Se Deus tem um projeto para a sua vida, como Ele tem sim, e muitas vezes nós é que desistimos dos projetos de Deus, mas Deus não desistiu de você. Eu somos um projeto vivo de Deus. Você está em andamento, o fim ainda não chegou, né? Deus, Ele tem um propósito eterno para cada uma de nossas vidas, e ministério, igreja, somos cada um como um tijolinho, e juntos nós somos uma edificação que glorifica ao Senhor. A igreja, ela não é perfeita, mas ela está no processo de santificação. Saiba disso, não existe lugar perfeito, porque somos pecadores. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa obra Deus preparou para você andar nela, para você frutificar nela, para você glorificar o Senhor, para você ir crescendo até chegar à estatura de varão perfeito, conforme a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque todos esses anos o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, muitos problemas humanos, dificuldades. 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho aqui, ele não é vão, por mais que alguns possam dizer assim, o ministério é pequeno, e querido, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. E nesses 15 anos eu não poderia deixar de dar alguns testemunhos. E eu me lembro aqui, eu não tinha preparado nada disso, mas o Espírito Santo está me lembrando aqui de um irmão que nós tivemos aqui na igreja, que já não está mais conosco, está na glória, que foi o irmão Durval. O irmão Durval, nós abrimos uma célula na casa dele, e ele era o menos provável de que iria se converter. E nós ficamos lá 2 anos na casa dele. Na verdade não, nós ficamos 1 ano na casa dele, fazendo a célula, e ele era o menos provável que ia se converter. E ele foi o único, tirando o filho dele, que já era crente, o Leandro. E ele disse assim, pastor, ele falava assim, né? Estou com vontade de ir na igreja, mas não tem ninguém que me leve. Ele morava lá no Ibaúbas. E eu falei assim, não seja por isso. Eu vou te buscar e te levar todo domingo. Ele falou assim, vem, não tem ninguém que me leve, mas eu vou te levar. E durante 3 anos, nós buscávamos ele, dava 50 quilômetros por domingo, 12 quilômetros e meio para ir, 12 quilômetros e meio para voltar, 12 quilômetros e meio para ir, 12 quilômetros. E nesses 3 anos, louvado seja Deus, eu não falo isso para minha glória. Quando ele chegou para mim um dia e falou assim, pastor, eu quero batizar.
Eu falo isso, eu fico muito emocionado. Porque ele batizou, nós o batizamos. E quando foi um mês depois, ele viajou, foi para a casa do filho em São Paulo. Quando ele voltou, ele participou da ceia no domingo. No outro sábado, ele faleceu. Ele participou de uma ceia. No outro sábado, ele deitou do lado do sofá. A filha dele chegou, ele estava tombado do lado assim. Jesus levou ele para a glória. E foi assim, uma morte que mexeu muito, mas também nos fez acreditar que vale a pena a gente investir na vida do ser humano. Aqueles menos prováveis. E Duval foi para a glória. E essa pedrinha, essa coroa, ninguém vai poder tirar da igreja Nova Aliança. De cada um dos irmãos que perseveraram na oração. De cada um dos irmãos que ajudaram a sustentar essa obra financeiramente nesses anos. Que foram tantas pessoas que já passaram. Não estão conosco, mas são testemunhas vivas. Vez por outra eu recebo ligação até de pessoas que estão fora do Brasil, pastor, como que os seus ensinamentos foram válidos para mim, para aquilo que eu tenho vivido hoje. E isso, querido, isso é a nossa maior riqueza. Isso dinheiro não compra, porque nós não trabalhamos. Oi? Pode? Glória a Deus. Não tem problema não. Glória a Deus. Não, eu tinha uns 18 anos já, era novinho. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Então a gente fica feliz por esses testemunhos, porque são dezenas, talvez centenas de pessoas que já passaram. E eu sei que cada um aqui, se eu der a oportunidade, né, vai dar o testemunho de quanto que Deus fez. Eu lembro quando a Karina chegou na igreja, o testemunho dela. Já não está aqui conosco, está morando em Vitória, mas é um testemunho vivo também daquilo que fez. Irmão Derli, a Daniele. Pode, Karina, vem cá. Vem cá. Cá, mãe. Isso tem que ficar gravado, registrado. É espontâneo, não é nada. Gente, eu era católica, eu tinha muita fé. E um certo dia eu parei de andar. E eu parei de andar e eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu achei que era um câncer. E eu fui procurar os médicos. E o primeiro médico que eu fui, um psiquiatra, ele falou, você está com depressão. Eu falei, não estou. A médica falou, tá. E eu não quis tratar porque eu não acreditei. E eu comecei a pensar, falei, gente, mas por quê? Eu não estou andando, não tenho força nas pernas. O que pode ser, Senhor? Um certo dia, uma amiga minha, Rosângela, estava indo embora para os Estados Unidos. E eu não saía de casa. Eu não tinha força para sair de casa. E ela falou comigo, Karine, vem aqui na minha casa, eu vou embora para os Estados Unidos. E vem aqui me dar um abraço. Eu falei assim, não vou nada. Falei assim, não vou nada. Mas aí na hora que ela falou que ia ter um bolo, eu amo bolo. Jesus me pegou pelo bolo. E nesse dia que eu conheci Jesus realmente, o pastor estava lá, orou por mim. E eu comecei a frequentar a igreja desse pastor maravilhoso, que é só Deus na vida dele, com toda a simplicidade dele, ele salva almas. Salva almas, gente. E eu passei a vir frequentar a igreja sozinha, mas Deus estava comigo. E Deus me curou no louvor. Eu não tenho voz para cantar, mas eu não estou nem aí. Eu estou louvando para Ele. É o meu coração com Jesus. E nisso eu fiquei 3 anos. Eu fui curada com a presença do Senhor.
nessa igreja, fui batizada. E eu me separei. Passou um tempo, eu me separei. E foi tão forte que meu marido não queria separação. Mas eu já não aguentava viver num relacionamento mais. Eu tive que sair. Tive força para sair. Só que com isso ele não aceitava. Ele me ameaçou de morte. Gente, eu emagreci 15 quilos. Eu fui embora daqui correndo. Eu fui para o Espírito Santo, sem conhecer ninguém, sem ter o que fazer. Eu fui sozinha com as minhas roupas e Deus. Eu fiquei 15 dias, consegui alugar um apartamento e lá estou. Eu só tenho que agradecer a Deus. E toda oportunidade que eu venho aqui, eu passo na igreja, eu não deixo de vir, jamais. A não ser um dia que não dá, né, assim, que não coincide o dia dos cultos. Mas eu sou muito grato. Essa igreja, esse pastor, os membros da igreja, Marli, Andréia, que sempre estava me ajudando em oração. Então, com toda humildade, gente, do pastor dessa igreja, ele salva almas. Jesus usa o pastor para salvar almas. E hoje eu estou aqui para agradecer. Eu só tenho que agradecer que eu sobrevivi 2 vezes. E o Senhor está comigo a todo momento. Glória a Deus pela minha vida. Ei, Jeová. Glória a Deus. Esses testemunhos são muito emocionantes, né, irmãos? Eu lembro quando a Karina chegou na igreja. E assim como ela, a Rose, Leomar, quando eles chegaram, cada irmão. E assim, você vê Deus trabalhar na vida de cada pessoa, né? Como Deus trabalhou na vida da Karina aqui, testemunho. Quantas vezes Karina deu testemunho falando que ela tentou colocar o carro debaixo do caminhão. Não uma, nem 2 vezes. E o Senhor resgatou a ela, a vida dela. O diabo muito furioso com a vida dela. Mas ela está de pé, para a honra e glória do Senhor. Então, como eu disse, são muitas. A irmã Georgiana lá nos Estados Unidos, né? A família dela, anos e anos aqui, batalhando, para o marido se converter. Não foi aqui, mas quando ela chegou lá, ele começou a frequentar a igreja. Hoje a família toda está no altar do Senhor. A semente foi plantada aqui. A Márcia, a Rosângela, né, que também estava com a vida. Enfim, são muitas pessoas que passaram. Por que a gente fala isso? Porque às vezes você vê a simplicidade, como disse a Karina, do Evangelho, e as pessoas não valorizam. Vai continuar sendo simples. Porque o que chama atenção aqui não é nada, não é estrutura, não é banco suntuoso, chique, apesar de que a gente queria. Mas não é isso que vai fazer a diferença na vida de cada ser humano. O que faz a diferença é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes as pessoas não valorizam isso, assim como não valorizavam Jesus. É esse o rei dos judeus? Olharam para Jesus, colocaram na cruz. Eis aí o rei dos judeus. Mas como gozação. Não foi como título. Era uma gozação. Colocaram uma coroa de espinho nele. Por quê? Porque ele era um homem simples do povo. Não estou falando isso para vangloriar-me, mas eu estou falando isso que nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Eu lembro-me quando eu me converti. Eu tinha 18 anos. Num culto de quarta-feira. Uma meia dúzia de irmãos. Mas eu senti algo, assim como a Karina sentiu. Tão poderoso na minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia. E esse ano de 2025 fez 28 anos que eu sirvo ao Senhor. Em novembro, se o Senhor permitir, eu faço 17 anos de ministério pastoral.
E essa igreja, em janeiro passado, ela fez 15 anos. A gente está comemorando agora, mas é em janeiro que nós abrimos a igreja. Mas janeiro é um mês muito difícil para a gente poder reunir. E nós marcamos para agora, mas no momento de Deus. Por que nós estamos contando todos esses testemunhos? Para que você não desista do sonho de Deus para a sua vida. Se você está fraco na fé, procure ajuda. Pastor, estou desanimado. Procure ajuda. Sabe por que nesses 15 anos eu já desanimei muitas vezes. Eu não me desviei, para a honra e glória do Senhor. Mas se não fosse os irmãos orando por mim, eu falando como pastor, se não fosse a igreja me sustentando em oração, a irmã Conceição, que eu não poderia também deixar de falar, quando nós ficamos sem igreja, né, irmã Conceição? Nós tivemos um problema na outra igreja a qual nós frequentávamos. O ladrão entrou lá 5 vezes e não tinha segurança, o dono do imóvel não quis nos dar, enfim, os irmãos que são da igreja conhecem, mas aquela senhora ali, a irmã Conceição, ela nos adotou na casa dela, por 9 meses, uma gestação, né, irmã Conceição? E por causa disso ela engoliu tanto sapo. Só Deus para pagar a senhora. Eu falo isso não é porque estou na frente dos outros, não, mas Deus faz, sabe? Eu falo na minha casa, eu falo com a Andréia, eu falo com a Marli. Marli, só Deus sabe, só Deus para pagar a irmã Conceição. Porque ela enfrentou, e por causa dela a igreja não fechou. Por causa da vida dela, da dedicação dela. Ela ouviu tantas coisas, tanto desaforo. Ela não precisava disso, irmãos. Ela não precisava, ela simplesmente podia dizer, pastor, não posso ajudar. Eu ia entender perfeitamente. Mas ela quis. E eu não poderia deixar de dar esse testemunho. A Ivete também abriu a porta da sua casa. E assim, eu quero louvar a Deus por cada um dos irmãos. Quantas vezes a do Carmo também abriu a porta da sua casa, Derli? Verdade. Mas nós tivemos como base lá a casa da irmã Conceição. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de cada um dos irmãos que nos sustentaram, os irmãos que muitas vezes, mesmo sem falar, nos ajudou em oração, nos sustentou também financeiramente, quando foram tantos problemas financeiros por conta de roubo, enfim, eu não quero falar isso, mas eu quero que os irmãos saibam que o trabalho seu não é vão no Senhor. E eu sei que Deus, Ele tem infinitamente mais o galardão de cada um de vocês no céu. E isso sim são riquezas eternas. E nós podemos dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluias. João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Pedro 5:10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá a sua vida. Louvado seja Deus. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores,
por aquele que nos amou. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Eu sou muito grato por cada um dos irmãos, por essa igreja, porque sei que no dia que o Senhor me chamou para o ministério, eu não imaginava o que era ministério, não sabia o que era ser pastor, mas Deus me levou e me colocou dentro da casa de um pastor, para me aprender a ser pastor. E eu louvo a Deus pela vida do meu falecido tio, pastor Edson Ferreira Nascimento, que Deus tanto usou para me moldar na fé. E ele não está mais conosco, mas eu quero deixar aqui registrado que eu sou fruto do ministério dele, da vida dele, do testemunho dele. Porque 8 anos eu morei lá, e ele plantou no Vale do Aço dezenas de igrejas, formou centenas de pastores, batizou milhares de vidas. Foram mais de 70 anos de ministérios, e morreu na simplicidade. Isso eu aprendi com ele. Simplicidade. Jesus era simples, e através da simplicidade mudou o mundo inteiro através da sua vida e do seu ministério. E eu quero agradecer cada um dos irmãos, cada pessoa, irmão, e assim, não se sinta ofendido se eu deixei de falar seu nome. A gente sabe que todos que estão aqui, e os que não estão aqui, os que já passaram por aqui, são muitos. Eu me lembro também do filho do pastor Edson, que não está mais conosco, o Nirod, que morreu no desastre lá de Brumadinho. Ele foi uma pérola também no nosso ministério, porque o Nirod estava desviado, era jovem, e eu resgatei ele. Nirod era como um irmão para mim, e isso marcou muito o meu ministério. E ele desviou, mas desviou mesmo, aquela juventude. E eu busquei ele, resgatei ele. Jesus me deu a capacidade, e ele, quando foi resgatado, todo machucado por dentro espiritualmente, nós curamos as suas feridas através da palavra de Deus. E aqui ele firmou, ele casou, ele teve um fruto, que é sua filha, Alice, e Jesus chamou ele aos 35 anos para a glória, mas não uma vez nem 2 vezes. Quando nós não tínhamos dinheiro algum, ele estava fora trabalhando, e ele sustentou a obra de Deus. Eu não estou falando isso para a glória do homem, porque ele já não está mais conosco, mas agora eu tenho certeza que ele está colhendo aquilo que ele plantou de verdade na eternidade, riquezas eternas. Então Deus já usou outras pessoas, como Mauro Jorge, que Deus levou esse ano para a glória. Foi fiador da igreja várias vezes. Ele não era membro da nossa igreja, mas por muitas vezes também Deus usou a vida dele quando nós não tínhamos recursos algum. Ele falou assim: pastor, manda o boleto do aluguel da igreja. Por que eu estou contando esses testemunhos? Para aumentar a fé dos irmãos, que Deus usou nesses 15 anos pessoas, para que essa obra não fechasse as portas. E eu não vou citar pessoas aqui da igreja para evitar, mas Deus já usou muitas pessoas aqui também para sustentar essa obra, para orar, para sustentar financeiramente também. Que Deus retribua. Eu sei que Deus já tem retribuído, mas que Deus multiplique mais e mais e mais na vida de sua família, nos seus filhos, que vocês possam beber, comer e vestir do melhor dessa terra, e no porvir, riquezas eternas, diz a palavra do Senhor. Então eu quero encerrar aqui agradecendo a cada um dos irmãos, os irmãos que nos assistem em casa também, que Deus abençoe
Continue orando pela Igreja Nova Aliança, porque os desafios continuam, os mesmos desafios. Outra hora, de vez por hora, eu conto lá em casa assim, rapaz, parece que nós abrimos essa igreja tem 2, 3 meses, porque as mesmas lutas que a gente tem de 15 anos atrás, a gente tem até hoje. Parece que a igreja foi aberta tem 2, 3 meses. A gente continua tendo dificuldade para achar pessoas para trabalhar para Jesus. Então que você possa se dispor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor neste momento e desse glória a Ele. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Aleluia. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu gostaria de agradecer mais uma vez. Tem alguém que gostaria de deixar uma palavra rápida? Se tiver, agradecer. Se não tiver, nós vamos encerrar. Quero agradecer também a todos que estão aqui, os convidados, né? A Vera, sua amiga, a filha do irmão, seu Antônio. Esqueci o nome, perdão. Você quer falar? Ah, tá, nós vamos orar pela vida do seu Antônio, em nome de Jesus. Seu Antônio está meio perrengue esses dias, mas vai se levantar firme e forte, em nome de Jesus. Amém? Quer? Tá, no final a gente vai fazer isso. Então, eu queria agradecer a todos os irmãos, vamos ficar de pé. Agradecer também a Rosângela, né, que é amiga da Vera, Deus abençoe. A Maria de Fátima, que Deus abençoe a senhora. E a Neiriane, que é a filha do seu Antônio, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá, o Beto é de casa, né? O Beto é filho da irmã Conceição, é de casa. E também Deus abençoe, em nome de Jesus. A Karina também é de casa, não? Meu Deus, não é visitante, não. Filho não é visitante, pode ficar 20 anos fora de casa, não é assim? Vai e volta, não é visitante. É de casa, é filho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Agradeça a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado a Deus porque nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Para celebrar que o Senhor tem derramado tantas bênçãos, tantos testemunhos, ó Deus, de cura. Eu me lembro, Deus, na pandemia, quantas pessoas estavam entubadas e nós oramos e o Senhor restaurou a sua saúde. Me lembro de pessoas que estavam com decreto de cortar a perna, não cortou a perna, porque nós oramos. Pessoas que estavam cegas e o Senhor curou a vista. Nesses 15 anos, cegos, surdos, louvado seja o nome do Senhor. Casamentos que foram restaurados, vidas que foram transformadas. Eu te louvo, ó Deus, por cada vida, cada irmão, irmã, que já passou por esse ministério. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor segura nas nossas mãos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, não deixe olhar para a direita e nem para a esquerda, porque os desafios continuam. Mas aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Muito obrigado, Deus. Meu Pai, eu oro pela vida do seu Antônio, meu Deus, pelas pernas dele que estão fracas. Nós não sabemos o que é que tem causado isso, mas Tu és o médico dos médicos. E nós oramos para que o Senhor fortaleça novamente as pernas dele, em nome de Jesus. E eu creio que muito em breve nós estaremos mergulhando o seu Antônio nas águas do batismo para a glória de Jesus. Pai, muito obrigado. Se toca nas pernas dele, que ele possa ser revigorado, restaurado na sua saúde física, espiritual, e todo o mal cesse em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esses 15 anos, que venham mais 15, 20, 30 anos, para a honra e glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, nos livra, meu Pai, de toda
peste perniciosa, nos livre de toda enfermidade, nos dê uma semana de bênção, de paz, de prosperidade, abençoa o nosso trabalho, abençoa tudo aquilo que nós colocarmos as mãos, que seja abençoado em nome de Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos e não vão embora, porque como todo bom crente, nós temos um comes e bebes.